Olá, pessoal. Já fizemos o vídeo do livro-texto de análise de doutrina, Glover Shipp, da parte Catolicismo, parte 2. Vamos fazer agora esse vídeo das questões apenas, tá bem? Então, se você não viu o vídeo anterior, volta aí, assista lá para que você possa responder corretamente as perguntinhas aqui do Catolicismo, parte 2, que vai da questão 151 a 200. E diz assim o exercício 1, conhecimento geral. Instrução. Marque um X sobre a letra que corresponde à resposta correta. Pergunta 141. Conforme a Igreja Católica, a doutrina em que, no altar, ovinhos são literalmente transformados no corpo e sangue reais de Cristo é chamado de A. Jejum eucarístico. B. Consagração do ofertório. C. Transubstanciação. A, B ou C. 152. A Bíblia afirma que o apóstolo Pedro foi A. Um dos 12 apóstolos. B. O primeiro entre os discípulos. C. O príncipe da igreja. A, B ou C. 153. A terminologia que não se encontra no Novo Testamento referente à cerimônia religiosa é A. Koinonia. B. Baptizo. C. Sacramentum. A, B ou C. 154. Ninguém deve ser chamado de pai espiritual senão o próprio A. Padre. B. Cristo. C. Deus. 155. Os 7 sacramentos em si. A. Existe no Novo Testamento. B. Existe na Bíblia inteira. C. Existem apenas no dogma católico tradicional. A, B ou C. 156. O único batismo bíblico realiza-se através de A. Aspersão de água. B. Fogo eterno. C. Imersão em água. A, B ou C. 157. Conforme a doutrina católica, o estado de graça, a reta intenção e o jejum eucarístico são as 3 condições exigidas de todos os membros da Igreja para A. Comungar na missa. B. Fazer procissão em honra a Nossa Senhora. C. Confessar seus pecados. A, B ou C. 158. A Bíblia ensina que, por causa do pecado de Adão e Eva, todas as crianças herdam, como consequência desse pecado, a culpa do pecado original. B. O sofrimento e a morte física. C. O castigo eterno. A, B ou C. 160. Os elementos da Santa Ceia são A. O verdadeiro corpo e sangue de Cristo. B. Símbolos espirituais do corpo e sangue de Cristo. C. Simples pão e vinho para nossa comunhão. A, B ou C. 161. A Eucaristia, conforme a doutrina católica, significa A. O louvor de todos os santos, rezando a Ave Maria. B. A presença de Cristo na missa, com seu corpo, alma e divindade. C. A missa celebrada pelas almas dos mortos. A, B ou C. 162. Conforme a doutrina católica, a Sagrada Comunhão é A. O principal alimento da alma. B. A graça para resistir à tentação. C. A festa comemorativa dos pães asmos. A, B ou C. 163. As 3 partes da missa são A. Transubstanciação, oração e consagração. B. Preparação, consagração e comunhão.
C. Oração, consagração e purificação. A, B ou C? 164. A Igreja Autêntica de Cristo comemora a ceia do Senhor. A. Uma vez por mês. B. Uma vez por semana. C. Todos os dias. A, B ou C? Exercício 2. Afirmativa correta. Marque um X sobre a palavra sim ou não. Sim ou não? 165. O alicerce da igreja é o próprio Cristo. Sim ou não? 166. O apóstolo Pedro foi o primeiro papa e fundamento humano da igreja. Sim ou não? 167. A autoridade de Pedro tem sido transmitida a uma sucessão de papas até os dias de hoje. Sim ou não? 168. Os homens têm apenas um sumo sacerdote e mediador oficial perante Deus, o próprio Cristo. Sim ou não? 169. A Bíblia concede aos padres a autoridade para absorver os pecados dos homens. Sim ou não? 170. A ideia de que os filhos herdam a culpa dos pecados dos pais é contrária à doutrina bíblica. Sim ou não? 171. Cristo é sacrificado diariamente, conforme a doutrina católica? Sim ou não? 172. Conforme a doutrina católica do pecado original, todos os bebês precisam ser batizados logo após o nascimento. Sim ou não? 173. O batismo bíblico é por imersão em água, de pessoas que creem e se arrependem, para a remissão de pecados. Sim ou não? 174. O Novo Testamento cita vários tipos de missa. Sim ou não? 175. Os pecados dos mortos podem ser perdoados através de missas em suas intenções, conforme a doutrina católica. Sim ou não? 176. O pão e o vinho da ceia do Senhor simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Sim ou não? Exercício 3. Passagens bíblicas. Marque um X sobre a letra que corresponde ao sentido real de cada passagem bíblica. A pergunta 177, você vai ler 1 Pedro capítulo 2, versículo de 4 a 8 e vai ver se corresponde a letra A ou letra B. Letra A. A pedra fundamental da igreja é Jesus Cristo. B. A pedra fundamental da igreja é o próprio Pedro. A ou B? 178, você vai ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 e 28 e vai ver se corresponde com a letra A ou a letra B. Letra A. Somente os sacerdotes oficiais podem tomar o vinho da ceia do Senhor. B. Todos aqueles que são membros do corpo de Cristo devem tomar a ceia do Senhor. A ou B? A 179, você vai ler 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, e também Hebreus, capítulo 10, versículo de 10 a 12. E vai ver se corresponde a A ou a B. Letra A. Os bispos e padres são mediadores entre Deus e os homens. B. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Pergunta 180. Você vai ler Colossenses capítulo 1, versículo 18 e Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12 e também o versículo 25 até o 28. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Jesus Cristo é o sumo sacerdote e cabeça sobre a igreja. B. O Papa é o sumo sacerdote e o cabeça sobre a igreja. Pergunta 181. Você vai ler Romanos, capítulo 6, versículo de 4 a 8, também Atos 8, 39, também Atos 16, 30 e 31 e Colossenses 2, 11. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. A salvação inclui o arrependimento e um sepultamento simbólico através do batismo. B.
A salvação significa a simples aspersão de água benta na cabeça. Letra A ou letra B? 182, você vai ler Romanos capítulo 14, versículo 12 e responder se a A ou a B está correta. Letra A. Herdamos a culpa do pecado original e sua punição. B. Herdamos a morte física, mas não a culpa do pecado original. Perguntinha 183. Atos, você vai ler Atos capítulo 2, versículo 38 e Atos 3, 19. E vai ver se corresponde com a letra A ou a letra B. Letra A. O batismo é apenas para as pessoas arrependidas de seus pecados. B. O batismo é para todos os bebês, para purificá-los do pecado original. Letra A ou letra B? Corresponde. A 184 você vai ler 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 até o 20, e vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Podemos receber o perdão dos pecados mediante certas obras meritórias? B. Podemos receber o perdão dos pecados apenas através do precioso sangue de Cristo, de Jesus Cristo. A ou B? A 185, você vai ler 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de 23 a 26 e ver se corresponde ao A ou a B. A. O cálice da ceia do Senhor representa a nova aliança no seu sangue, oferecido uma vez por todas. B. O cálice da Eucaristia é o verdadeiro sangue de Jesus, sacrificado diariamente por nós. A ou B? A 186, você vai ler Atos, capítulo 22, versículo 16, e 1 Coríntios 10, de 16 a 17. E vai ver se corresponde à letra A ou à letra B. Letra A. Existem na Bíblia 7 tipos de sacramentos, entre parênteses, ordenanças. B. Existe na Bíblia apenas 2 ordenanças, o batismo e a ceia. Pergunta 187, você vai ler 1 Pedro capítulo 2, versículo 5 e Apocalipse capítulo 1, versículo 6 e capítulo 20, versículo 6. E vai ver se corresponde A ou B. A. Todos os membros da igreja são sacerdotes de Cristo. B. Apenas aqueles que foram autorizados pela igreja podem ser sacerdotes. A ou B? 188, você vai ler Evangelho de João, capítulo 6, versículo 48 a 58, e ver se corresponde a A ou a B. Letra A. A Bíblia prega a doutrina do corpo e sangue literais de Cristo na Eucaristia. B. A Bíblia prega a doutrina do corpo e sangue de Cristo representados na ceia pelo pão e o vinho. Exercício número 4. Glossário do Catolicismo. Parte 2. Instrução. Marque um X sobre a letra V, verdadeiro, ou F, falso, que corresponde ao significado correto do vocábulo histórico. Esse glossário, tá? Eu mostrei no vídeo de exercício anterior. Volta lá no Catolicismo, capítulo 1, para que você possa também responder esses daqui. Então, perguntinha 189, transubstanciação, quer dizer, termo que significa a transformação do sacramento eucarístico, entre parênteses, do pão e do vinho, fecha parênteses, em substância real do corpo e do sangue de Cristo. Verdadeiro ou falso? Vê lá e responde aqui, pessoal. 190, indulgência. Pagamento efetuado às autoridades católicas para a redução do sofrimento da alma no purgatório. Verdadeiro ou falso? 191, sacerdócio. Ministério católico que tem poder sobre a vida ou morte do cristão. Verdadeiro ou falso?
192, conventual, relativo ao convênio de catequização católica. Verdadeiro ou falso? 193, penitência, a absorção dos pecados tomadas como sinal de perdão. Verdadeiro ou falso? 194, Eucaristia, o pão e o vinho na Santa Missa, um dos 7 sacramentos da Igreja Católica. Verdadeiro ou falso? 195, Requiem, parte do sacramento dos mortos que principia com esta palavra. Verdadeiro ou falso? 196, Crisma, sacramento da confirmação, praticada no início da adolescência. Verdadeiro ou falso? 197, Pontífice, dignatário eclesiástico, atribuído especialmente ao padre. Verdadeiro ou falso? 198, ex-catedra, a excomunhão de arcebispo que outrora não se submetia às ordenanças, às ordens do Papa. Verdadeiro ou falso? 199, sacramento, uma das 7 solenidades oficiais da Igreja Católica. Verdadeiro ou falso? Paroquial, aquilo que diz respeito ao paroco ou à paróquia. Verdadeiro ou falso? Agora 10 perguntinhas de confissão de fé. Marque um X sobre a palavra sim ou não a sua fé na palavra de Deus. 1. Creio que a tradição da igreja não fazem parte da doutrina bíblica. Sim ou não? 2. Creio que somente Deus e seu Filho Jesus têm autoridade para perdoar pecados. Sim ou não? 3. Creio que a hierarquia governamental da Igreja Católica jamais procedeu da Bíblia. Sim ou não? 4. Creio que a verdadeira adoração deve ser prestada apenas a Deus, em lugar de anjos e santos. Sim ou não? 5. Creio que Deus já nos deu na Bíblia todos os mandamentos e princípios necessários para a nossa salvação. Sim ou não? 6. Creio que a autêntica comunhão com Deus não é realizada apenas através do corpo e do sangue de Jesus, mas também pela fé, oração, leitura bíblica e dedicação diária ao Senhor. Sim ou não? 7. Creio que o Bispo Universal da Igreja é Cristo. Sim ou não? 8. Creio que a única forma legítima de batismo é por imersão em água, entre parênteses, aplicada a pessoas responsáveis. Fecha parênteses, para remissão dos pecados. Sim ou não? 9. Creio que a atual doutrina do pecado original ultrapassa a sã doutrina bíblica. Sim ou não? 10ª e última, creio que sou pecador diante de Deus e somente Cristo pode me salvar, através de minha confissão, arrependimento e batismo nas águas, e, posteriormente, da minha fidelidade e obediência aos seus mandamentos. Sim ou não? Obrigado para todos vocês que acompanharam aí. Se tiver dúvida, e também para responder as respostas, responda aí no meu e-mail, que está aí na descrição do vídeo, que é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de tirar sua dúvida, de corrigir aí as suas respostas desse livro que a gente acabou de ler, Análise de Doutrina do Glover Shipp, dos Centros de Estudos Teológicos, tá bem? Se você está gostando desse estudo, desse curso, deixa o like, compartilhe aí esse vídeo com os seus contatos, com os seus familiares, vizinhos. Convide eles aí, né, para se inscrever no canal. E fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. E um abraço aí para todos, tá bem?
Um abração. Fica com Deus.